Eu quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta aqui na igreja para gravar a aula que você está recebendo pela manhã. E nosso desejo é que, apesar de você em casa, não podemos estar juntos na igreja, mas que você em casa seja edificado com a ministração da palavra do Senhor. Então nós vamos buscar a Deus em oração para que Deus possa dirigir esse momento e preparar esse estudo para o nosso coração. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por estarmos mais uma vez ao redor da Tua palavra. Não podemos estar juntos fisicamente, ainda não, mas o Senhor nos deu esse privilégio de termos a tecnologia a favor do Teu reino, quando podemos nos reunir, cada um em sua casa, e ainda assim ouvir a Tua palavra, aprender mais do Senhor como escola dominical. Te damos graças, porque não precisamos parar a nossa agenda, porque temos participado de alguma forma da escola dominical, do culto, mesmo nas nossas casas. É verdade que não é a mesma coisa, mas é o que temos e te louvamos por isso, pela providência do Senhor em preparar meios a que sejamos edificados por meio da Tua palavra. Por isso que o Teu Espírito fale ao nosso coração e nos instrua a cada dia naquilo que o Senhor deseja. Pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi falar hoje com você, igreja, sobre um assunto bastante importante para o nosso tempo, que são os males do século. Então nós vamos falar sobre ira, sobre ansiedade, sobre depressão e sobre insônia. Na verdade, hoje eu vou falar apenas de 2 itens, sobre a ira e a ansiedade, e na outra aula nós continuamos falando sobre depressão e sobre ansiedade. Por que eu escolhi tratar desse tema? Claro, por uma razão muito óbvia. Nós estamos vivendo tempos de grandes lutas, de situações bastante difíceis, delicadas para a nossa vida, e as emoções estão abaladas. Muitos estão abatidos, chateados, angustiados, e o abatimento do coração é grande aí nesse tempo. Estes são alguns dos males dos séculos, né? A ira, a depressão, a ansiedade, a insônia. São antigos, não são só do nosso tempo, mas já existia desde quando o pecado entrou na humanidade. Eles existem, eles fazem parte da nossa realidade e eles têm feito grandes estragos no coração de muita gente, famílias e tudo mais. O que é interessante é que Deus nos criou com capacidade de sentir emoção. As emoções fazem parte dos momentos mais importantes da nossa vida. Tanto os momentos bons, positivos, quanto nos momentos ruins, eles são marcados por questões de emoção. Então nós somos seres também muito emotivos, e quando as nossas emoções estão abaladas, elas afetam toda a nossa vida, o nosso organismo, a nossa conduta, os nossos relacionamentos, causam mudanças físicas, neurológicas no nosso corpo. Um exemplo, o aumento de força ou o aumento da sensibilidade da dor por conta de substâncias que acontecem no nosso corpo quando o nosso emocional não está bem. Cada indivíduo reage de maneira diferente às emoções. Tem gente que é um pouco mais forte para algumas situações, tem outros que não. E nós temos visto isso acontecer. Tem muita gente desesperada, angustiada nessa hora de pandemia. Tem outros que estão mais equilibrados, mais tranquilos. Então, as fortes emoções e as emoções negativas, elas prejudicam a nossa capacidade de pensar e também de solucionar os problemas da nossa vida. Por isso, esse é um assunto bastante importante. A gente tem que se aproximar da palavra de Deus e beber dos ensinamentos das Escrituras para poder vencer cada um desses males do século. O primeiro mal do século que eu quero colocar aqui para você é a ira. Hoje nós vamos falar sobre ira e ansiedade, e no próximo domingo sobre depressão e sobre insônia. A ira, ela é interessante porque ela é uma emoção dada por Deus para quê? Como defesa contra a injustiça e a ameaça do perigo. Nós ficamos irados quando vemos que tem coisa errada acontecendo. É natural do ser humano ficar irado com aquilo que está errado. Mesmo não precisa ser crente para perceber que as coisas não estão certas, né? Tem muita situação da vida que mesmo o incrédulo sabe que está errado. E ele fica irado quando as coisas estão erradas. Isso é algo que Deus nos deu
graça comum da parte dele para a gente identificar o erro e para a gente procurar andar de acordo com aquilo que é correto, com aquilo que é justo. Só que o problema da ira é a ira não controlada. E a ira não controlada, ela pode causar rupturas de amizades, agressões e até crimes. Olha só, por conta da ira, muitos quebram seus relacionamentos, casamentos são quebrados, relacionamentos de pais com filhos, amizades de uma forma geral, irmãos da igreja muitas vezes ficam irados um com o outro. Há até mesmo agressões ou verbais ou de atitudes, né? E pior ainda, a ira pode até gerar crimes, atitudes mais graves e que vão resultar em desgraça. Então, esse é um dos males do século mais relevantes do nosso tempo. Por quê? Porque a consequência de um coração irado, de uma atitude irada, leva a atitudes impensadas e o prejuízo pode ser muito grande. Mas também a ira ela é apresentada não só como uma dádiva de Deus, como uma obra da carne. Quando você vai lá em Gálatas, capítulo 5, verso 20, naquela lista das obras da carne, estão presentes, né, dentre várias questões ali, as iras. São faladas ali ou ensinadas por Paulo como sendo uma das obras da carne. O homem, ele precisa dominar a ira, é o que a Bíblia exorta, apesar de nem sempre a ira ser pecado, nós precisamos aprender a dominar a nossa ira. E aí eu queria que você lesse comigo o texto de Tiago, capítulo 1 de Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Tiago 1, 19 e 20. Que diz assim, olha só. Tiago 1, 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Há uma exortação da palavra de que nós temos que ser tardios em irar. Temos que ser longânimo, né? Um coração muito mais longânimo do que irado. Da mesma maneira, Provérbios, no capítulo 16, verso 32, Provérbios 16, 32, vai dizer o seguinte para nós. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então a longanimidade é uma parte do fruto do espírito e é contrária à ira. Aliás, outra parte do fruto do espírito está muito ligado à ira, que é o domínio próprio. Não é? É muito melhor aquele que domina o seu espírito do que aquele que não sabe dominar o seu espírito e explode por qualquer situação. Nem toda ira é má, é errada. Em muitos momentos, né, a ira ela é positiva, ela é necessária até. Então eu queria que você abrisse em Efésios agora, capítulo 4, versículo 26. Talvez seja um dos versos mais famosos com relação à ira. Efésios 4, 26. Olha o que Paulo diz. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir irado, resolva logo o seu problema o mais rápido possível. Mas o texto diz que é possível ficar irado e não pecar. Apesar de ser muito difícil, mas é possível. Então nem toda ira é má, é pecado, é ruim. E um exemplo claro que nós temos é o próprio exemplo do Senhor Jesus. Jesus ele ficou irado, mas não pecou, né? E aí Marcos 11... vai apresentar esse episódio de um dos momentos de ira do Senhor Jesus, em Marcos 11, de 15 a 18. Olha só o que diz o texto na purificação do templo. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores.
Então, olha só, o Senhor Jesus, naquele momento, ele vê um comércio no templo acontecendo, não só um comércio, mas as pessoas tratando o templo, que era um lugar separado para o estudo da palavra, para a adoração ao nome de Deus, tratando o templo como sendo apenas um lugar de passagem, para cortar caminho na cidade, de uma ponta de Jerusalém para outra, as pessoas passavam por ali e os mercadores usavam aquele espaço para vender até mesmo os animais a serem sacrificados de uma forma desagradável a Deus. Então o Senhor Jesus fica irado e expulsa os mercadores, os cambistas do templo e faz essa pregação bastante pesada. Nós temos um outro exemplo de alguém que ficou irado, que tinha motivos para irar, mas que, claro, não era Jesus. Jesus não pecou. Jesus irava. Aliás, Deus é o único que consegue irar sem pecar. A gente, na maioria das vezes, nós iramos, né, ficamos irados e, com certeza, ou quase todas as vezes, nós pecamos porque extrapolamos da nossa ira. Nós temos o exemplo de Moisés, lá em Êxodo 32, versos 19 e 20. Vejamos lá o que acontece quando Moisés chega e vê aquele bezerro de ouro, o povo adorando o bezerro de ouro. 32, 19 e 20. Logo que se aproximou do arraial, viu ele, Moisés, o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o, reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Muitos morreram naquele dia. Moisés, ele tinha motivos para ficar irado. Deus tinha demonstrado quanto ele cuidava daquele povo, quanto ele tinha um apreço por aquele povo. Ele libertou aquele povo de forma milagrosa e eles trocaram a glória de Deus por a glória de um bezerro. Então Moisés está muito irado, mas a questão toda é, Deus tinha muito mais motivo de ficar irado do que Moisés. E Moisés extrapola na sua ira, quebra as tábuas da lei, coisa que Deus não havia dito a ele para fazer. Aliás, Moisés era um homem considerado na Bíblia o homem mais manso, tirando a própria pessoa de Cristo. Ele é o homem mais manso, mas que pecou por falta de mansidão aqui e quando bateu sobre a rocha, né? Quando Deus havia dito que não era para bater, ele fica irado e bate sobre a rocha. E tudo isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. Se o homem mais manso que é Moisés pecou por ira, nós estamos muito mais suscetíveis a esse erro. Mas nem toda ira é errada ou é má, é pecado. O próprio Deus, o Senhor Jesus, ele irou, mas não pecou. Jesus, ao irar-se, ele se dirige... Por que então que Jesus não pecou? Algumas coisas a gente tem de lição aí da ira de Cristo. Ele se dirige contra o mal e não contra as pessoas. Ele não foi motivado por egoísmo. Muitas vezes a nossa ira é para defender os nossos próprios interesses. Não era essa a motivação de Cristo. Aliás, se fosse isso... Quando ele estava sendo condenado, ele poderia ter se defendido, né? Mas ele não fez isso. Ele se cala e não se defende. O Senhor Jesus, ele ataca a maldade e não os malfeitores. Ele ataca o ponto-chave ali da questão dos mercadores. Demonstra amor pelo indivíduo e não um amor a si mesmo, a si próprio. Então, a ira, ela acontece muitas vezes na nossa vida. As causas da ira errada, a ira que é injusta, a ira que é pecado, são diversas causas. Ela é causada por egoísmo. Muitas vezes nos nossos relacionamentos, a nossa facilidade de ficar irado é muito grande. No relacionamento conjugal, no relacionamento com os nossos filhos. E muitas, ou talvez a maioria das vezes, por egoísmo. Nós não olhamos para o bem da outra pessoa, mas nós queremos defender as nossas próprias vontades, e esse é um problema muito sério. Então o egoísmo é uma das causas da ira errada. O perfeccionismo, as pessoas que acham que tudo tem que ser perfeito e não conseguem entender que pessoas são falhas, nós humanos somos falhos. O perfeccionismo é também uma falha, não é? Não pode agir assim, e é muito difícil um relacionamento com um perfeccionista dar certo. Então, de repente, você que é muito perfeccionista, tome cuidado com isso dentro da sua casa. Você pode trazer muitas discórdias para o seu casamento, para o seu relacionamento familiar. Um relacionamento contra o próximo ou contra si mesmo. A desconfiança exagerada nas pessoas pode ser uma causa da ira. Um desejo de vingança.
Tudo isso nós devemos aprender com o Senhor Jesus. E aí eu queria que você abrisse agora na primeira carta de Pedro. Nós temos a tendência de vingar aquilo que fazem contra nós. Essa é uma tendência do ser humano. E olha só o que aprendemos com Jesus, Pedro falando sobre a pessoa de Jesus. Naqueles 3 anos de caminhada com Cristo, Pedro aprendeu muito com o Senhor Jesus. Ele que era uma das pessoas mais iradas, né, mais bravas do colégio apostólico, mas o Senhor Jesus tratou do coração de Pedro. E olha a lição que ele traz para todos nós aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 23. Pois ele, falando de Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Se tem alguém que é juiz reto, é Deus, então entregue a sua causa para o Senhor, procure fazer isso, né? Entregue a causa para o Senhor. E uma outra lição é não guarde rancor, né? Não fique alimentando a ira, mas resolva, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, resolva isso o mais rápido possível. Então a ira é um grande mal do século e algumas dicas que nós temos, pelo menos 3 dicas aqui, sobre como dominar a ira. Aliás, eu queria dar mais 4 dicas, tá? Primeira delas, a intimidade com Deus. Se você estiver mais perto de Deus, mais próximo de Deus, com certeza você vai ter um coração menos irado, seu coração vai estar mais em paz. E o fruto do Espírito, uma das partes do fruto do Espírito, aliás, algumas delas, né, a paciência, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, as partes ali do fruto do Espírito estarão mais aflorados e você não vai responder com iras, mesmo que a pessoa mereça, de repente, alguém da sua casa ou do seu trabalho, pessoa com quem você convive e que seria até justo você agir por ira, mas você age com bondade, com graça, com misericórdia e você aprende a dominar seus sentimentos. Isso é tudo muito importante e isso vem da intimidade com Deus, do cuidado com a oração, com a palavra, os meios de graça, né? A participação na igreja com batismo e ceia, tudo isso facilita, ajuda o nosso coração a não ter um coração irado. Então, como dominar a ira? Reconhecer que ela existe. Reconheça que você é uma pessoa que precisa de ajuda nessa área. Se você é alguém muito irado, você precisa se tratar, você precisa de cuidados. Então reconheça que ela existe e que toma conta do seu coração. Analise os motivos da sua ira. Será que são motivos justos? Será que são injustos? Mesmo que sejam motivos justos, não há outra forma de resolver senão com ira? De repente conversar num outro momento, quando as coisas estão mais tranquilas, ou não falar na hora, mas depois colocar o assunto na hora certa. Enfim, tem vários recursos aí para você não agir com ira. Buscar o domínio próprio, ou seja, o fruto do Espírito. Cada vez mais cheio do Espírito você terá a bênção de Deus para vencer a ira. Então esse é um dos males do século. E aí eu queria agora passar para o segundo mal do século, que é a ansiedade. Talvez esse é o que mais nos atinge, esse é um problema seríssimo no nosso tempo, a ansiedade. Então olha só, o que a gente pode definir como ansiedade? Segundo alguns dicionários, a palavra ansiedade significa angústia causada pela incerteza e desejo ardente de algo ou sentimento de insegurança. Então, angústias de incertezas, desejo ardente de alguma coisa ou um sentimento de insegurança é como definem os dicionários com relação à ansiedade. Na Bíblia, essa palavra às vezes é traduzida por preocupação, por medo, por inquietação. A insegurança, o medo de coisas do futuro, de uma situação não resolvida, de um problema, né? Tudo isso traz ansiedades e inquietações ao nosso coração. A palavra hebraica do Antigo Testamento para ansiedade, ela significa ou ela contém a ideia de perturbação, algo que traz fardo para o nosso coração, para a nossa mente, algo que perturba e é um fardo pesado. Já a palavra grega para ansiedade, encontrada no Novo Testamento, é a junção de 2 expressões gregas que significam literalmente mente dividida.
ou como alguns chegam a traduzir como mente estrangulada. A mente está muito dividida, muito estrangulada. Quando nós estamos com uma ansiedade excessiva, nós não temos concentração, nós não conseguimos olhar para Deus e a nossa mente e coração fica inquieto. Essa é a ideia de ansiedade, a mente fica dividida, ou estrangulada, sofrida, e você não consegue se concentrar em Deus, no poder de Deus, na graça, na misericórdia, na bondade dele, e tudo que vem à sua mente e coração são as preocupações da vida. A nossa mente fica dividida, os pensamentos sobre o problema acabam não tendo a concentração necessária para você ter paz e resolver o problema que está te incomodando. Então não há paz na mente. Assim como a ira, a ansiedade em si mesma, ela é positiva. Ela também é um dom da graça comum de Deus. Todo ser humano, de alguma forma, tem as ansiedades, que são ansiedades saudáveis, dentro de um certo limite. Sem ansiedade, por exemplo, nós não teríamos forças para trabalhar, não teríamos vontade, forças para estudar, para viver a vida. O problema é quando essa ansiedade é excessiva e toma conta da nossa mente de uma forma muito forte, muito cruel. Então, olha só, a ansiedade está presente aí em nos diversos momentos da nossa vida. O que causa a ansiedade? A ansiedade é causada por várias questões na nossa vida, por conflitos, por manias de perfeição. Lembra do que eu falei lá do perfeccionista? Muitas vezes o perfeccionista é ansioso demais porque ele tem manias de perfeição. Por medo exagerado por situações, medo do futuro, medo disso ou daquilo, né? A pessoa muito medrosa tende a ser muito ansiosa. Preocupações excessivas, competitividade. Nós vivemos num mercado, né? O capitalismo tem essa característica de muita competitividade e a pessoa tem que sempre ser melhor uma que uma da outra, e esse é um problema muito sério. Às vezes nós até mesmo levamos os nossos filhos a pensar nisso, a ser competitivo demais, quando ele pode aproveitar mais a vida, ter mais amizades do que tanta competitividade. Dificuldades nos relacionamentos, consumismo. O consumismo desenfreado pode gerar, né, a própria ansiedade, problemas sociais, injustiças, violências, enfim, muita coisa pode gerar essa ansiedade prejudicial à nossa vida. Quais são os males que a ansiedade traz, não é? Que tipo de mal ela faz para nós? São muitos males. Falta de ar. Pessoas muito ansiosas, em crise de ansiedade, elas sentem muita falta de ar. Aliás, nos nossos dias, tem um monte de gente tendo falta de ar porque acha que está com a Covid-19, né? Então, de repente, é um problema de saúde aí, um problema da ansiedade, não tem nada a ver com a gripe ou com o vírus. Mas a pessoa muito ansiosa, muito preocupada, ela tende a ter falta de ar, taquicardia, nervosismo, suores, prisão de ventre, enjoos, fome exagerada, a pessoa que come demais, não é? Medo ou pânico, irritação, insegurança, vícios em bebidas, em drogas calmantes, vício até mesmo em alimentação, cansaço fácil, a pessoa fica muito cansada, muito abatida, dificuldade de concentração, insônia, que nós vamos ver na próxima aula, tremores, dores musculares, boca seca e outros problemas que acontecem aí com a nossa ansiedade. E aí eu queria que você abrisse comigo em 2 textos da palavra de Deus. Um deles é em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ver algumas dicas dadas por Cristo para vencermos a ansiedade. E depois nós vamos ler um outro texto do apóstolo Paulo lá em Filipenses, ok? Então olha só o que diz Mateus 6, quando ele vai falar da ansiedade. Lá no finalzinho, nós vamos ler o finalzinho do capítulo 6 de Mateus, ok? E diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Pergunta Jesus. Tem muita gente ansioso nesse momento
porque não sabe se vai ter o emprego, não sabe se vai ter o salário, não sabe como é que vai sustentar a sua família. Há várias inquietudes no coração das pessoas com relação à ansiedade, né? E aí Jesus está dizendo, olha, não fique ansioso ao extremo, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Por quê? Porque a vida vale muito mais do que qualquer outra coisa. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observar. Aí ele dá exemplos bastante interessantes. O ensino de Jesus era precioso demais. Ele pegava aquilo que as pessoas estavam vendo ao redor e aplicava de uma forma sábia e que marcava o coração de cada um dos seus ouvintes. Então, olha só, provavelmente, né, eles estão aqui num sermão do monte. Jesus está num monte, provavelmente ali muitos pássaros, muitas flores, muitas coisas bonitas, uma paisagem bonita. Olhando para aquele quadro, olha só o que ele diz no verso 26. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós... Olha, então, um exemplo dele da ave, né? As aves são alimentadas por quem? Pelo próprio Deus. Da mesma forma, Deus ama muito mais o ser humano do que um animal. É o ensinamento de Jesus. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é mais ou menos 45 centímetros, a medida do antebraço. Por ansiedade, você não consegue acrescentar nada à sua estatura. Ou seja, é impossível. A ideia é... A ansiedade não vai trazer solução para os seus problemas, você não vai conseguir resolver o seu problema estando ansioso. E aí o verso 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Olhando para aquelas plantas belíssimas, Jesus diz, olha, nem Salomão foi capaz de se vestir como os lírios do campo, mas Deus é quem veste, Deus é quem traz toda essa beleza. Então nós precisamos aquietar o nosso coração em Deus. Aí Jesus continua, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, ansiedade, não fiquem ansiosos ao extremo, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas elas. Ou seja, o incrédulo, ele se preocupa ao extremo, o crente não deve, o crente tem que crer na provisão de Deus. E aí o verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus em primeiro lugar, as demais coisas Deus vai te dar. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. São ensinamentos do Senhor Jesus. E a solução para vencer a ansiedade? Nós temos aqui uma exortação de Cristo sobre a ansiedade e ilustrações que ele dá para nós, né, que enchem o nosso coração de esperança na certeza de que temos em Deus provisão para o nosso problema. A gente não precisa se desesperar. E aí o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versos de 5 a 8, aliás, eu vou ler de 5 a 9, ele fala um pouco mais sobre esse assunto da ansiedade e como nós podemos vencê-la. Então, olha só, Filipenses 4, de 8 a 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro... Aliás, desculpa, vou antes, de 6 a 9, ok? De 5 a 9. Filipenses 4, de 5 a 9. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha só que interessante.
Paulo está preso, passando por dificuldades na prisão, já próximo da sua morte, da sua condenação, com certeza com vários problemas de saúde, naquela prisão terrível em Roma, mas ainda assim ele se alegra no Senhor, é a carta da alegria, e ele ensina a gente a vencer a ansiedade e ter um coração e mente cheia de paz, de tranquilidade no Senhor. Então, algumas lições que aprendemos com Paulo aqui para vencer a ansiedade. A primeira delas é entender que Deus é um Deus de perto, não um Deus de longe. Perto está o Senhor, diz o texto, verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Deus não é Deus de longe, Deus é um Deus de perto, um Deus que caminha com a gente, um Deus que está com a gente nessa pandemia e que não vai abandonar a gente pós-pandemia. O que eu vou fazer com o meu trabalho, com o meu salário? Nós temos a certeza de um Deus que vai caminhar conosco e Ele, assim como supriu com o maná o seu povo, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Então, olha só, nós temos que crer que Deus caminha com a gente, Ele não abandona a gente de forma alguma. Aí, um ponto 2 usado aqui por Paulo é buscar a Deus através da oração. Verso 6, olha só. Não andeis ansiosos demais, inquietos demais, de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Coloque diante de Deus, busque ao Senhor em oração. Ele vai falar pela oração, pela súplica e com ações de graças. Olha só, a oração, abra o seu coração para Deus, através da súplica, dê detalhes do seu sofrimento para Deus, fale com Ele aquilo que está doendo, quais são as suas inquietações e preocupações, e aí o texto diz mais, Tenha gratidão a Deus, por meio de ações de graças, agradeça a Ele por tudo, mesmo pela provação, mesmo pela pandemia, em tudo dai graças, diz a Bíblia. Nós temos que crer que Deus está conosco e nós precisamos agradecê-lo por tudo que Ele permite acontecer na nossa vida. E aí o verso 7 vai dizer que se fizermos isso, orarmos, confiante no Senhor e agradecidos ao Senhor, olha o que diz o verso 7. Lembram que ansiedade é mente estrangulada, dividida, sem paz? Agora no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A sua mente vai estar em paz, é o que diz o texto. Então busque a paz de Deus, busque uma mente equilibrada, não uma mente ansiosa, mas uma mente em paz. E como é que você pode fazer isso, além da oração, súplica e ação de graças? Você pode fazer como diz no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aquilo que deve ocupar o nosso pensamento são as coisas boas de Deus, a alegria do Senhor, as coisas boas do Senhor. Não alimente o seu pensamento com notícias ruins o tempo todo. Eu já falei algumas vezes, eu vou repetir. Você precisa saber do que está acontecendo por aí. Você pode e deve ligar o rádio, a TV, mas cuidado de alimentar demais a sua mente e coração com as notícias que estão por aí. Quer da questão política, que está uma tremenda de uma bagunça, quer da questão científica, que ninguém sabe o que fazer, ninguém tem controle de nada. Então não perca o seu tempo de alimentar sua alma, seu coração com essas notícias ruins. Alimente a sua alma com o Evangelho de Deus, com a palavra de Deus, com a oração, com a intimidade com Deus, e você vai ter um coração muito mais saudável, uma mente muito mais equilibrada e saudável para enfrentar tudo isso. E aí o verso 9, Paulo termina dizendo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Ou seja, haja corretamente, ande de acordo com a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, confie no Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pedro, falando sobre a ansiedade, diz que nós temos que crer que lançar a ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Então confie que Deus cuida de você e que você não precisa ter esse coração tão ansioso. Esses são alguns dos males dos séculos. Nós falamos sobre a ira, falamos sobre a ansiedade e na próxima aula falaremos sobre depressão e insônia, e que Deus possa assim nos ajudar a vencer cada uma dessas provações que chegam no nosso coração, na nossa mente, firmados na palavra do Senhor. Eu queria terminar com uma oração orando por você, por sua família. Vamos orar.
Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra, porque ela tem lições tão preciosas para nós. Tu sabes que somos falhos, limitados, nossa mente é tão desequilibrada, porque já nascemos em pecado com esse desequilíbrio tão grande. Mas como é bom saber que quando abrimos a tua palavra, encontramos nela lições para alimentar a nossa mente e coração com paz, com alegria, com as partes do fruto do Espírito. Ajude-nos, ó Deus, a cultivar a nossa mente, uma mente saudável, equilibrada, uma mente que confia no Senhor, que entende que o Senhor é o Deus do impossível e que por isso estamos seguros nos braços do Senhor. O Senhor está perto, o Senhor não é um Deus de longe. O Senhor caminha do nosso lado, o Senhor faz grandes coisas na nossa vida. E por isso, ó Deus, toca no coração de cada um de nós. Nesse momento de pandemia, quando não sabemos em hipótese alguma o que vai acontecer amanhã, não sabemos se as coisas vão melhorar logo ou piorar mais ainda, mas a certeza que temos é de que o Senhor está controlando todas as coisas. Nós não confiamos em governantes, nem em cientistas, nem na medicina, até porque o Senhor tem demonstrado de que eles são falhos e de que nada sabem fazer. A nossa única confiança é no Senhor. É só o Senhor que é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E é isso que pedimos, que o Senhor nos socorra diante de toda essa pandemia, que o Senhor socorra aqueles que estão passando já com dificuldades financeiras, aqueles que têm incertezas profissionais, o seu trabalho, e o Senhor mesmo venha suprir, da mesma maneira como foi a caminhada no deserto, enviando o maná que vem do céu, também não permitindo que as vestes, as sandálias viessem a se estragar. O Deus da providência, o Senhor continue, ó Deus, a providenciar o sustento, o amparo, o cuidado para com o teu povo nessa hora de pandemia. Pedimos a tua bênção e que o nosso coração possa se alegrar, que sejamos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, até mesmo por essa quarentena, por termos que ficar mais em casa, que possamos aproveitar bem desse período em casa para cultivar ainda maior intimidade contigo, maior intimidade com os nossos familiares e assim aproveitar o tempo para encher a nossa mente e coração com atitudes saudáveis e boas para a tua honra e tua glória. Fica conosco e livra-nos desses males do século. Pedimos tua bênção orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Depois à noite você vai ter o privilégio de participar conosco do culto online. Se Deus assim permitir, estaremos juntos para cultuar a Deus mesmo em nossa casa. Que Deus assim possa abençoar você e sua família. Deus abençoe.